tanto triste, pois é sobre o recente divórcio dos meus pais. Ainda é um pouco difícil para mim falar sobre isso, mas eu acho que é importante compartilhar a minha história e talvez ajudar alguns de vocês a lidar com uma situação assim. Primeiro, um pouco de contexto. Os meus pais estavam casados há 20 anos e aos meus olhos sempre formaram um casal ideal. Eles eram bem diferentes, mas eu pensei que era aquele caso clássico quando duas pessoas se completam como duas peças de quebra-cabeça. Ele é um homem grande e calmo, sempre com um sorriso amável para qualquer pessoa. Minha mãe é exatamente o oposto, uma pessoa bem ativa. Ele está sempre falando, fazendo alguma coisa, rindo alto e discutindo com alguém. O que eles têm em comum? Eu sou filha única e eles me adoram. Eu amo os dois, mas eu sempre fui mais próxima da minha mãe. Eu nunca tive um problema para responder essa pergunta estúpida que eles sempre fazem às crianças. Quem você ama mais? Mãe sempre foi a resposta. Pouco depois do meu aniversário de 15 anos, meus pais me chamaram para uma conversa. Eu odeio esse precisamos conversar, então fiquei bem nervosa de imediato. Minhas premonições ruins estavam corretas. Assim que uma criança ouve essa frase, fica com medo. Decidimos que precisamos nos divorciar. Você já cresceu e espero que nos entenda. Bom, eu agi com muita compreensão e nem perguntei nada. Mas uma coisa estava me incomodando. Por que não percebi que eles não estavam mais se dando bem? Seria possível que eu estivesse vivendo no meu mundo de conto de fadas enquanto um problema tão grande crescia na minha família? De repente, nossa vida se tornou um verdadeiro inferno. Eles começaram o processo como duas pessoas civilizadas e continuaram assim, dividindo ativos, até que chegaram à sua coisa mais preciosa em comum, eu. Cada um deles me queria para si e ambos estavam prontos a não me perder. Mãe? Pai? Eu ainda sou uma pessoa viva, não um objeto. Talvez vocês possam perguntar a mim? Por fim, foi decidido que, como eu sou quase uma adulta, eu deveria escolher por conta própria e comunicar a minha decisão no tribunal. Uau, eu sabia que precisaria crescer um dia, mas não esperava ter que fazer isso tão cedo. Ainda estávamos morando todos juntos, mas essa não era mais a nossa casa acolhedora e agradável. Notei uma coisa que estava me preocupando muito. Minha mãe tentou ganhar meu carinho de toda maneira possível. Ela começou a comprar coisas caras para mim, me levou para nos divertirmos juntas em spas e restaurantes, e no todo ela começou a agir mais como minha melhor amiga do que como minha mãe. Foi legal, mas eu não tive uma sensação boa. O pior foi que quando estávamos sozinhas, ela sempre tentava me convencer de que meu pai era uma pessoa fraca, ou que ele estava ocupado demais para me dar atenção, e outras coisas não muito agradáveis. Meu pai nisso tudo? Ele estava agindo como se já tivesse perdido, estava triste, jantando sozinho, e olhava para mim com uma cara de tristeza. Pouco antes do tribunal, eu acidentalmente ouvi algo super doloroso. Minha mãe e meu pai estavam tendo uma conversa privada quando ela falou: "Se você falar que não tem como possivelmente cuidar da Ruth, eu o deixarei vê-la livremente quando quiser. Caso contrário, o acusarei de ser violento e farei todo o possível para limitar seu tempo com ela. Faça o que eu digo, porque você sabe que de qualquer maneira ela vai me escolher." Foi como se eu tivesse sido atingida por um raio. Meus olhos se abriram de uma vez por todas sobre quão manipuladora minha mãe havia sido o tempo todo. E essa chantagem foi horrível. Eu ouvi meu pai dando razão a ela, só para ter a possibilidade de me ver. Eu estava destruída e tomei minha decisão. No dia seguinte, para o choque de todos, falei que queria ficar com meu pai. Minha mãe parecia ter levado um soco na cara e meu pai começou a chorar ali mesmo, na frente de todos. Depois que eu continuei a viver com meu pai e minha mãe saiu de casa, eu tive um sentimento muito doloroso. Com o final da nossa amizade, ela me ligava de vez em quando, apenas para me dizer o quão traidora e ingrata eu era. Eu não sabia o que responder a ela. Afinal, ela é minha mãe e eu a amo. Contudo, eu ainda não achava que tivesse feito algo errado. Ao mesmo tempo, meu pai estava absolutamente feliz, sempre atencioso, sempre pedindo minha opinião e me tratando bem. Eu recebi muita liberdade, o que foi muito útil para uma garota de 15 anos. Mas uma vez eu tentei abusar dessa liberdade. Eu queria ir a um festival de música e meu pai desta vez foi firme ao dizer que não me deixaria ir. Eu era muito jovem. Eu chorei e gritei, mas ele disse que não era algo que eu pudesse negociar. Desesperada para ir, de repente gritei para ele:
Sabe de uma coisa? Se você não me deixar ir, vou ligar pra mãe e pedir a ela que me deixe morar com ela. Aquela expressão triste voltou imediatamente ao rosto do meu pai. Ele apenas falou, ok, faça o que quiser, e saiu do meu quarto em silêncio. Eu fiquei lá, incapaz de acreditar no que eu havia acabado de fazer. Eu tinha acabado de chantagear meu pai. Eu estava com tanta vergonha de mim. Eu percebi o quanto eu tinha das características da minha mãe, os mesmos traços manipuladores que eu detestava. Mas logo eu também percebi que posso entender ela um pouco mais agora. Ela me manipulou e chantageou meu pai porque ela estava desesperada. E ela fez isso por algo muito mais sério do que meus pequenos desejos de adolescente. Perceber isso me ajudou a aprender a me controlar um pouco melhor e logo me aproximou da minha mãe novamente. Eu entendi que ela não era o vilão da história, apenas usou seus próprios meios em um momento de desespero. Então, pessoal, talvez a minha história ajude alguns de vocês a superarem o choque do divórcio de seus pais. Olhem para si mesmos e vocês encontrarão os traços que têm em comum com seus pais. Talvez depois de tudo vocês possam entendê-los melhor e viver em paz com a situação. Por favor, comente a minha história e compartilhe com seus amigos. Eu espero tanto que desta forma eu ajude alguém. Muito obrigada por assistir.